Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês. Meu nome é Thiago Costa e estou aqui para mais um vídeo. Dessa vez, iremos falar um pouco sobre a abordagem de processos, um item primordial para o desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão. Este vídeo é um mini curso de como você implementar a abordagem de processo em sua organização. O conteúdo programático do mesmo, iremos falar sobre o objetivo e os benefícios da abordagem de processo, o que é um processo e os tipos de processos existentes. Iremos entender um pouco a abordagem de processo, como efetuar a implementação da mesma e como iremos medir esses processos. Também efetuaremos a análise de processo, ação corretiva e melhoria do mesmo. E ao final deste vídeo, forneceremos exemplos práticos de uma abordagem de processo na implementação de um sistema de gestão. Ok? Vamos lá então. Qual é o objetivo principal da abordagem de processo, né? A maioria dos sistemas de gestão utilizam uma abordagem única e padrão no desenvolvimento de aplicação de suas normas, comumente chamada abordagem de processo. Devido à sua importância, antes de falarmos sobre sistemas de gestão, seja qual for ele, ok? E suas áreas aplicáveis, estaremos desenvolvendo um pouco sobre esta abordagem, que é de grande valia para o entendimento e a aplicabilidade das normas de sistemas de gestão. Todas as normas ISO com estrutura alto nível ou sem estrutura alto nível utilizam a abordagem de processo. Por isso, esse item é de suma importância para o desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão empresarial, seja qual for o sistema. Pode ser um sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, ou um sistema de gestão ambiental, ISO 14001, um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, ISO 45001, ou um sistema de gestão de responsabilidade social, ISO 26000. Todos utilizam abordagem de processo. A ISO tem hoje 124 sistemas de gestão para você desenvolver nos mais variados segmentos. Todos utilizam abordagem de processo. Quais os benefícios da utilização da abordagem de processo? Ela tem por finalidade melhorar a eficácia e eficiência da organização na consecução dos objetivos por ela definidos. Os benefícios da abordagem são integração e alinhamento dos processos, a fim de possibilitar que os resultados planejados sejam atingidos, capacidade de direcionar os esforços para a eficácia e eficiência dos processos, demonstrar confiança aos clientes e às outras partes interessadas sobre o desempenho adequado da organização. A abordagem também fornece transparência das operações da organização, custos mais baixos e tempo de ciclos menores, devido ao uso eficaz de recursos, resultados melhores, coerentes e previsíveis. Também gera oportunidades para iniciativas de melhoria, focadas e priorizadas. E por último, a motivação para o envolvimento das pessoas e esclarecimento de suas responsabilidades. A abordagem de processo Estes são apenas alguns dos benefícios da utilização da abordagem de processo. Existem muitos outros, não se limitam aos aqui apresentados. Porém, esses itens que foram explicados aqui neste momento são um dos principais e mais importantes. Sendo o último a motivação e o envolvimento das pessoas como de primordial importância para o desenvolvimento de qualquer sistema de gestão e de qualquer iniciativa a ser desenvolvida dentro de uma organização. O engajamento das pessoas é muito importante. Mas afinal, o que é um processo?
Um processo pode ser definido como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interagentes que transformam entradas em saídas. Essas atividades requerem a alocação de recursos, tais como pessoas e materiais. A principal vantagem da abordagem de processo, quando comparada com outras abordagens, está na gestão e controle das interações entre esses processos e as interfaces entre a hierarquia funcional da organização. A seguir, podemos ver um exemplo de um processo. Todo processo tem uma entrada, ele tem um requisito específico, incluindo seus recursos. Tem o desenvolvimento da atividade, que é a atividade fim em si. Ela está interrelacionada, ela interage e ela tem métodos de controle. Neste item de desenvolvimento da atividade é onde nós podemos medir a eficácia do processo, a capacidade de atingir os resultados desejados. E este processo tem uma saída, que é o atendimento aos requisitos, é o resultado, é a finalização daquele processo. Com isso, nós vamos ter a medição e monitoramento dessas atividades, onde teremos a eficiência do processo, que é o resultado atingido versus os recursos utilizados. Então, o processo em si é algo definido. Uma empresa é feita de processos. Existem processos de vendas, de compras, produtivos, de emissão de notas fiscais, pagamentos, recebimentos, entre muitos outros. Cada pedacinho dessa atividade é um determinado processo. Cada processo inclui clientes e outras partes interessadas. E os clientes e as partes interessadas podem ser tanto interno quanto externo, que são afetados pelo processo e que definem as saídas desejadas, de acordo com suas necessidades e expectativas. Podemos ver aqui que não existem só clientes externos, não existe somente o cliente final do produto ou do serviço a ser utilizado. Toda saída de processo, ela vai para alguém. Essa pessoa responsável, que dá seguimento e continuidade à atividade, é o seu cliente. Ele pode ser um cliente interno dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro do seu local de trabalho. Deve ser utilizado um sistema para a coleta de dados, que podem ser analisados para fornecer informações sobre o desempenho do processo e para determinar a necessidade de ações corretivas ou melhorias. Todos os processos devem estar alinhados aos objetivos da organização e ter a finalidade de agregar valor com relação ao escopo e à complexidade da organização. Então, uma empresa muito dificilmente vai ser igual a outra. Cada organização, cada entidade, cada empresa tem os seus processos, dependendo do seu tamanho e de sua complexidade. Uma organização grande, com produtos complexos a serem desenvolvidos ou prestação de serviços, terá mais processos do que uma empresa de pequeno porte com poucos funcionários. Nós veremos vários exemplos na continuidade desta apresentação. Quais são os tipos de processos existentes? Existem várias formas de se identificar os processos. Eu trabalho com uma abordagem da identificação em 3 tipos de processos, que são processo para a gestão de uma organização, que é o que eu chamo de processo de gestão. São os processos referentes ao planejamento estratégico, estabelecimento de políticas, definição de objetivos, promoção da comunicação, garantia da disponibilidade dos recursos necessários e da análise crítica da direção.
Este é o processo de gestão. Dentro de uma empresa, ele seria a cabeça da organização. Ela que definirá a cultura organizacional, a política da empresa, a visão, os valores, né, os objetivos organizacionais, como a empresa irá se comunicar como um todo, quais são os recursos necessários para desenvolver cada atividade. Esse é o processo de gestão. Também temos o processo para a gestão de recursos, que eu chamo de processo suporte. Todos os processos referentes à provisão de recursos que são necessários para a gestão de uma organização, para a realização e para a medição. O processo suporte é todo aquele necessário para o desenvolvimento das atividades organizacionais. Uma empresa precisa de pessoas. Essas pessoas são o suporte da organização. Sem pessoas não existe uma empresa. Uma empresa precisa também de outros recursos, tais como máquinas, equipamentos, materiais de escritório e etc. Tudo isso é suporte para o desenvolvimento das atividades. Isso eu chamo de processo suporte. E o último dos tipos de processos existentes é o processo de realização, que eu chamo de processo orientado ao cliente. São todos os processos que fornecem as saídas desejadas da organização. Exemplos: processo de vendas. Esse é um processo orientado ao cliente. Você está conversando diretamente com o cliente. Um processo de produção. Você produz peças para quem? Para o cliente. Um processo de engenharia, desenvolvimento de um produto novo. Para quem é este produto? É para o cliente. Então, esses processos eles são orientados, eles são desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente. Então, resumindo, existem 3 tipos de processo. Processo gestão, que é o processo cabeça da organização, o processo suporte e o processo orientado ao cliente. E o que é uma abordagem de processo? É uma maneira poderosa de organizar e gerenciar como as atividades se trabalham geram valor para o cliente e outras partes interessadas. Geralmente, as organizações são estruturadas dentro de uma hierarquia de unidades funcionais. As organizações normalmente são gerenciadas verticalmente, sendo a responsabilidade pelas saídas desejadas dividida entre as unidades funcionais. O cliente final ou a outra parte interessada nem sempre é visível a todos os envolvidos. Consequentemente, dá-se menor prioridade aos problemas que ocorrem nas fronteiras das interfaces do que aos objetivos de curto prazo das unidades. Isso leva a pouca ou nenhuma melhoria para a parte interessada, uma vez que as ações são em geral focadas nas funções e não no benefício global da organização. A abordagem de processo introduz a gestão horizontal, cruzando a fronteira entre as diferentes unidades funcionais e unificando seu enfoque nos principais objetivos. A abordagem de processo introduz a gestão horizontal. Esse é um item muito importante. Nós saímos de uma gestão vertical para horizontal. Um exemplo a seguir dos 2 tipos de abordagens. Antigamente, as organizações, as empresas eram divididas em departamentos. Então, nós tínhamos o departamento de qualidade, o departamento de engenharia e desenvolvimento, o departamento de vendas e assim por diante. Eram departamentos separados uns dos outros. Muitas vezes as pessoas não convergiam, não se falavam. E a falta de comunicação e a falta de entendimento gerava objetivos diferentes. Com a abordagem de processo, nós temos requisitos de entrada, definição, desses processos, que são a ligação dos mesmos,
e saídas eficazes e eficientes, pois os departamentos viraram processos e todos devem convergir, todos devem falar a mesma língua para o desenvolvimento de uma única atividade. Afinal, uma empresa inteira está interligada como uma engrenagem e todos trabalham com um único objetivo, que é a satisfação do cliente, desenvolvimento profissional e todas as outras e todos os outros objetivos, né, descritos na visão, missão, valores e política organizacional da empresa. O desempenho de uma organização pode ser aprimorado com o uso da abordagem de processo. Os processos podem ser gerenciados como um sistema, através da criação e compreensão de uma rede e suas interações. As saídas de um processo podem ser as entradas de outro e estar interligados à rede ou sistema global, conforme entrada e saída. Aqui nós temos um exemplo da aplicação da abordagem de processo em um sistema de gestão organizacional. Neste caso, esta imagem foi tirada da ISO 9001, versão 2015. Então, nós temos aqui o sistema de gestão da qualidade, que é o item 4 da norma. Nós temos também a liderança, que é o item 5, o planejamento, que é o item 6, o suporte e operação, é o item 7 e 8, a avaliação da performance, que é o item 9, e a melhoria contínua, que é o item 10. Todos esses itens que estão dentro desse círculo estão convergindo, estão se falando dentro do PDCA, da forma de fazer, planejar, executar, checar e agir corretivamente. Todos esses itens estão trabalhando dentro do contexto da organização, dentro dos requisitos do cliente, das necessidades e expectativas das partes interessadas, para satisfazer o cliente, entregar produtos e serviços e, consequentemente, medir esse resultado. Isso é uma interação bem simples do sistema de gestão da qualidade, que é o sistema mais utilizado no mundo inteiro, sistema mais conhecido, ISO 9001. E essa abordagem ela pode ser desenvolvida não só para esse sistema, como para qualquer outro. Cada processo possui clientes e outras partes interessadas, que são afetados por esse processo e que definem as saídas desejadas, de acordo com suas necessidades e expectativas. Deve ser utilizado um sistema para coleta de dados, que podem ser analisados para fornecer informações sobre o desempenho e determinar as necessidades de ações corretivas ou melhorias. Todos os processos devem estar alinhados aos objetivos da organização e têm que agregar valor para a empresa em relação a seu escopo e complexidade. Aqui, no exemplo a seguir, temos uma breve visão do desenvolvimento de uma abordagem de processo. Então, nós temos os requisitos dos clientes, as necessidades e expectativas das partes interessadas. Tudo isso é a entrada para o desenvolvimento dos processos. Nós temos os processos em si. Aqui, processo 1 é o gerir negócios, é a cabeça da organização, a direção. Ok? E eu defini como processo de gestão, conforme nós vimos. Nós também temos o processo suporte. Neste caso, foram desenvolvidos 3 processos de suporte. O processo 2A, que são as pessoas, necessitamos de pessoas para desenvolver as mais diversas atividades. Temos o processo 2B, que é a infraestrutura organizacional, máquinas, equipamentos, materiais de escritório, etc. E também temos o processo de comprar e suprir,
uma empresa precisa comprar materiais, matéria-prima, máquinas e etc. Todos esses processos foram definidos como suporte. Eles suportam, né, o desenvolvimento das operações. E temos 3 processos que são orientados ao cliente. É o processo de vendas, o processo de desenvolvimento de processo e produto. Também poderemos ter projeto, né, em alguns casos. E temos também o produzir e expedir. Então, neste exemplo de uma abordagem bem simples, desdobramos os 3 tipos de processos existentes: o processo de gestão, o processo de suporte e o processo orientado ao cliente, também conhecido como POC. Nesta organização, nós temos um processo de gestão, 3 processos de suporte e 3 processos orientados ao cliente. Ah, legal, interessante, Thiago. Então, posso implementar essa abordagem em qualquer organização? Não, não pode. Este é um exemplo. Dependendo do tamanho, da complexidade da empresa, você terá mais processos de suporte. Exemplo, gerir infraestrutura. Nós poderemos separar esse gerir infraestrutura em várias partes. Podemos ter aqui dentro compra e manutenção de máquinas e equipamentos. Podemos ter também infraestrutura, parte metrológica da organização, parte laboratorial da organização. Todos esses são processos suporte. Podemos ter manutenção separada. Olha como um processo se desdobrou em 3, 4, 5 facilmente. Processo de compras. Nós temos compras e suprir aqui junto, mas também podemos ter compras em separado. E também podemos ter compras produtivas e improdutivas dentro de uma organização. Podemos ter o estoque da empresa, que é a parte de suprimento organizacional, separada em outro processo. Então, dependendo do tamanho da empresa, esses processos vão se multiplicando. Parte de vendas. Podemos ter processos de vendas separadas, dependendo do canal de atendimento ao cliente. Podemos ter vendas internas, vendas externas, vendas pela internet e outros tipos de vendas existentes. Na parte de desenvolvimento, podemos ter desenvolvimento de processo, é uma área, métodos e processos. Também podemos ter desenvolvimento de produto. Podemos ter desenvolvimento de projeto. Então, um único processo de desenvolvimento pode ser desdobrado em 3. Podemos ter também produzir e expedir. Podemos ter vários níveis de produção dependendo da sua complexidade organizacional. Podemos ter o processo de expedição separadamente dentro da empresa. Além desses que constam aqui apresentados, também podemos ter processos de auditoria, de gestão, separadamente. Então, dependendo da sua organização, você vai desdobrando, vai multiplicando, criando, desenvolvendo esses processos. Por isso, recomendo, se você irá iniciar a abordagem de processos em sua organização, verifique no chão de fábrica cada uma das atividades desenvolvidas. Só assim você implementará a abordagem de processo corretamente. Fuja de kits prontos, onde você compra todo o sistema de gestão da empresa com meia dúzia de formulários, procedimentos e planilhas para atendimento à norma. Cada empresa é única e diferente e tem os seus requisitos. Dificilmente esses kits irão atender várias organizações. Tem que ser feitas diversas mudanças nos mesmos para implementação. Todos esses processos são para satisfação do cliente, né? Vão gerar resultados do sistema de gestão, produtos e serviços entregues. E tudo isso está convergindo para melhoria do sistema de gestão.
Outro ponto importante a ser descrito. Você pode efetuar o diagrama, a imagem da abordagem de processo como você quiser. Este é apenas um exemplo de como ser feito. Futuramente, né, conforme estaremos avançando neste mini curso, você verá outros exemplos e abordagens para desenvolvimento. E como eu implemento uma abordagem de processo? A sequência das etapas são somente um método e não deve ser vista como prescritiva. Não precisa ser necessariamente seguida à risca. Porém, o método aqui apresentado, né, ele é um método que é desenvolvido e já validado há quase 20 anos. Tenho certeza que você tirará bom proveito do mesmo. E algumas etapas podem ser realizadas simultaneamente. Conforme você irá implementar a abordagem de processo, você estará definindo quais etapas podem andar, né, simultaneamente juntas para o seu desenvolvimento. Então, aqui eu separei em 3 partes: a etapa da abordagem de processo, o que deve ser feito e algumas orientações. Iremos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiramente, definir o propósito da organização. A organização deve identificar seus clientes, as partes interessadas, bem como seus requisitos, necessidades e expectativas, a fim de definir as saídas desejadas da empresa. Uma orientação. Colete, analise, determine os requisitos da empresa, bem como das outras partes interessadas, dos clientes. Mantenha uma comunicação frequente com os envolvidos, a fim de garantir o contínuo entendimento de seus requisitos, necessidades e expectativas. Determine os requisitos de gestão da qualidade, se existentes, de gestão ambiental, se forem aplicáveis, de saúde e segurança, os riscos, requisitos de responsabilidade social, se houver, e outras disciplinas de sistemas de gestão, que serão aplicadas na organização. A abordagem ela é flexível. Você que irá dizer quais os requisitos que serão os requisitos de entrada dessa abordagem. Então, nós vimos logo no começo desse vídeo que existem mais de 124 sistemas de gestões somente da ISO. Você pode estar incorporando algum desses requisitos ao seu sistema. Etapas da abordagem de processo. Definir as políticas e o objetivo da empresa. Com base em análises dos requisitos, necessidades e expectativas, nós devemos estabelecer as políticas e os objetivos. A alta direção deve decidir em quais mercados a organização irá atuar e desenvolver as políticas pertinentes. Com base nessa política, a direção deve estabelecer os objetivos da empresa para as saídas desejadas. Por exemplo, produtos, desempenho ambiental, desempenho de saúde e segurança no trabalho, entre muitos outros. Etapa 3. Determinar os processos. Nós devemos identificar todos os processos necessários para gerar as saídas necessárias. Tais processos incluem gestão, recursos, realização, medição e melhoria. Nós devemos identificar todas as entradas dos processos, bem como fornecedores, clientes e outras partes interessadas, que podem ser internas ou externas. E como eu defino, as atividades do processo? Primeiramente, eu tenho que definir entrada e saída. A entrada do processo nada mais é do que como inicia sua atividade.
Então, vou dar um exemplo aqui num processo de compras dentro de uma organização. Qual é a entrada do processo de compras? É a solicitação, é a demanda do material, é a demanda de algo. Pode ser um produto, pode ser um componente de uma peça, pode ser um item produtivo ou improdutivo. Essa é a entrada. Ok, eu tenho um item, eu tenho algo a ser comprado. Quais são os requisitos, quais são as especificações? Tem fornecedor específico para eu comprar esse material ou homologado? Onde eu irei comprar? Posso comprar em qualquer lugar? Tem já um preço definido? Essas são as entradas. E qual é a saída necessária desse processo? É aquele produto comprado e entregue dentro do prazo, com a qualidade requerida e no preço desejado. Então, a determinação das atividades necessárias para transformar as entradas em saídas. Determinar e definir a sequência e interação dessas atividades. Determinar como cada atividade será realizada. Em alguns casos, o cliente pode especificar a maneira como o processo deve ser realizado. Muitos clientes têm requisitos específicos e esses requisitos específicos desdobram seus requisitos de qualidade. Alguns exemplos aqui. A montadora Ford, ela tem o Quality One. A Volkswagen tem um requisito específico dela. A Whirlpool, que é a produtora, né, de máquinas de lavar, geladeira e produtos de linha branca para casa, tem os seus requisitos. E muitos outros 500. Os mais diversos segmentos têm requisitos específicos. E esses requisitos desdobram como devem ser implementadas algumas atividades. Se o cliente tiver um requisito específico, esse requisito deve ser incorporado no desenvolvimento daquela atividade. Devem ser definidos requisitos de medição e monitoramento. Determinar quando e como a medição e monitoramento devem ser aplicados. Isso é válido tanto para o controle e melhoria dos processos, quanto para as saídas desejadas. Também deve-se determinar a necessidade de registrar os resultados. Como irei desenvolver isso? Identificando os critérios de medição, de monitoramento, de controle do processo e para desempenho do mesmo, para determinar a eficácia e eficiência do processo, levando em consideração pelo menos 9 fatores: conformidade com os requisitos, satisfação dos clientes, desempenho dos fornecedores, entregas dentro do prazo, tempo de preparação, índice de falha, resíduos, custos com processo e frequência de incidentes. Eu preciso definir os recursos necessários para o desenvolvimento das atividades, de forma eficaz. Alguns exemplos de recursos são recursos humanos, infraestrutura da empresa, prédios, máquinas, iluminação e etc., o ambiente de trabalho, as informações necessárias, a necessidade de recursos naturais, materiais e financeiros. Eu necessito verificar se o processo e suas atividades em relação aos seus objetivos são planejados. Confirmar se as características do processo e de suas atividades são compatíveis com a finalidade da empresa. Necessitamos verificar se todos os requisitos identificados foram atendidos. Em caso negativo, considerar quais atividades adicionais do processo são necessárias e voltar ao item 1 dessa etapa para melhorar o processo. Não adianta eu ter um processo que ele não atende o objetivo tanto do cliente interno quanto externo, quanto da organização. Os processos devem existir para agregar valor organizacional.
Caso o mesmo não agregue valor, esse processo tem que ser retirado da organização. Eu preciso determinar a sequência dos processos. Os processos eles necessitam fluir e eles precisam ter uma sequência e interação entre os mesmos. A organização é uma engrenagem. Se uma engrenagem está com um dente quebrado, toda a organização irá falhar. Definir e desenvolver uma descrição da rede de processos e como os mesmos interagem. Para isso, devem considerar 6 itens importantes: o cliente de cada processo, as entradas e saídas, quais processos são interagentes, as interfaces e suas características, a regulação de tempo e sequência dos processos que interagem, a eficácia e eficiência da sequência. Um exemplo é um processo de realização que resulta em uma saída, como um produto entregue ao cliente. Irá interagir com outros processos, tais como processo de gestão, medição e monitoramento e recursos. Métodos e ferramentas como diagrama de bloco, matrizes, fluxogramas podem e devem ser utilizados para ajudar no desenvolvimento das sequências de processos e suas interações. Deve-se definir a responsabilidade pelos processos. Cada processo tem responsabilidades e devem ser atribuídas à autoridade para cada um desse processo. A direção é responsável por isso e deve definir cada pessoa, papel e responsabilidade pela garantia da implementação, manutenção e melhoria do processo e de suas interações. Tal pessoa é normalmente denominada responsável pelo processo. Para gerenciar as interações dos processos, pode ser importante estabelecer uma equipe de gestão de processo, que tenha uma visão geral de todos os processos e que inclua representantes de cada um dos processos interagentes. Aqui, este item é um item que eu posso considerar, que eu considero chave para o desenvolvimento da abordagem de processo. Este item ele acaba, posso dizer assim, matando aquela visão de que para a implementação de um sistema de gestão com abordagem de processo da organização, o responsável é o setor da qualidade, é o departamento de qualidade. Este item acaba com esse mito, acaba desmistificando isso. Por quê? Diz claramente, a direção define cada pessoa, papel e responsabilidade pela garantia e implementação, manutenção e melhoria de cada processo. Então, cada pessoa dentro de uma empresa, de uma organização, cada pessoa que efetua uma atividade é responsável pelo seu processo. Os responsáveis pela implementação do sistema, eles são suporte ao desenvolvimento das atividades. Tanto que a norma nova de gestão de qualidade, ela não é que ela acabou com o representante da direção, né? Mas comumente conhecido como RD. Mas ela tirou, né, esse termo para deixar mais amplo o sistema de gestão e a abordagem em si, deixar mais claro que cada pessoa dentro da empresa é responsável por suas atividades e por seus resultados. Necessitamos também definir a documentação do processo, determinar quais processos devem ser documentados e como isso deve ser feito. Existem processos na organização e a abordagem inicial deve ser limitada à identificação e gestão desses processos, de maneira mais apropriada. Não há um catálogo ou lista dos processos que devem ser documentados. A finalidade principal da documentação é possibilitar a operação coerente e estável dos processos. A organização deve determinar quais processos devem ser documentados, com base nos seguintes fatores: porte e ramo das atividades, complexidade dos processos e suas interações, criticidade dos processos
e disponibilidade de pessoa competente. E quando for necessário documentar os processos, vários métodos diferentes podem ser utilizados, tais como representações gráficas, instruções documentadas, listas de verificação, fluxogramas, meios visuais ou métodos eletrônicos. Este também é um ponto importante que eu considero que acaba com a burocracia organizacional que é criada, onde todos os processos necessitam ser documentados. Não, nem todos os processos necessitam ser documentados. Depende muito da sua complexidade. E essa documentação pode ser de qualquer jeito, não precisa ser um procedimento, uma instrução de trabalho. Existem empresas que têm o mínimo possível de procedimentos e de instruções e operam plenamente, sem nenhuma reclamação de cliente. E existem empresas totalmente burocráticas, com milhares de procedimentos, requisitos, instruções, e o cliente final está cheio de problemas. Então, o que nós iremos documentar? O que vai definir isso vai ser qual tipo de sistema de gestão empresarial será abordado, será implementado dentro da sua organização. A ISO 9001, ela solicita alguns procedimentos específicos, o mínimo possível para o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade, de acordo com o padrão ISO 9001. A ISO 14001 necessita de outros procedimentos específicos para o seu desenvolvimento. A 45001, saúde e segurança, de outros, e assim por diante. Essas normas, elas definem a documentação mínima. Não quer dizer que você somente vai fazer aqueles documentos. Dependendo da sua organização, você irá complementar com outros requisitos e outros procedimentos, que podem ser feitos das mais variadas formas, como visto aqui, em gráficos, representações, listas, fluxos, meios visuais ou eletrônicos. Um item importante é a implementação e medição do processo. Este item inclui como os processos vão se comunicar, a conscientização de como aquela atividade contribui para o desenvolvimento da empresa. Todas as pessoas que realizam as atividades devem ser treinadas e devem ser avaliadas também as mudanças realizadas nos processos. A direção deve ter envolvimento crítico, envolvimento profundo em cada processo. Devem ser realizadas atividades de análise crítica, conforme aplicável dentro da empresa. A direção deve analisar criticamente cada processo para ver se o mesmo está condizente com sua política, com sua visão, com sua missão. E para isso precisa realizar medições e monitoramentos conforme planejado. Uma abordagem de processo não funciona se ela não é desenvolvida, implementada e se não há engajamento da alta direção da empresa. A abordagem ela vem de cima, é um item gerencial, é do processo de gestão da empresa. Eles que irão, definir a visão, a missão, a política da empresa organizacional, a sua cultura para o desdobramento de todos os processos organizacionais. Outro ponto importante é a análise de cada processo também. Dados devem ser avaliados com medição e monitoramento, a fim de quantificar o desempenho de cada processo, quando apropriado, utilizando métodos estatísticos. Devem ser comparados os resultados das medições do desempenho com os requisitos definidos para confirmar a eficácia e eficiência, bem como possíveis necessidades de ação corretiva.
a identificação de oportunidades de melhoria dos processos, com base nos dados de desempenho, devem ser um item rotineiro, juntamente com a comunicação da alta direção, com o desempenho do processo, conforme apropriado. Então, o processo ele deve ser analisado constantemente. Existem metas diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, anuais, bienais e assim por diante. Essa análise é feita constantemente. Todos esses dados devem ser comunicados à alta direção, onde será feito um planejamento para dizer o rumo daquele processo, se está com um bom desempenho, se não está, o que pode ser feito para melhorar. Outro ponto é a ação corretiva e melhoria desses processos. O método para a implementação de ação corretiva deve ser definido, a fim de eliminar a causa raiz dos problemas. Alguns exemplos de problemas são erros, defeitos, faltas de controle adequados do processo, e devem ser implementados ação corretiva e verificados a sua eficácia. Uma vez que os requisitos planejados do processo tenham sido atendidos, a organização deve dedicar seu esforço e ação para elevar continuamente o nível de desempenho daquele processo. O método para a melhoria deve ser definido. Alguns exemplos de melhorias são simplificação do processo, aumento da eficácia, melhoria da eficácia, redução do tempo de ciclo de um determinado processo. E nós temos que verificar a eficácia dessa melhoria também. Podem ser empregadas ferramentas de análise de risco para identificar problemas potenciais, problemas que não aconteceram ainda dentro da organização. E a causa raiz desses problemas potenciais devem ser identificadas e corrigidas, evitando que a mesma ocorra em todos os processos, com riscos semelhantes. Aqui nós fechamos um ciclo de desenvolvimento da abordagem de processo. Nós podemos também, analisando tudo o que foi falado até agora, que para desenvolver a abordagem de processo, nós utilizamos a metodologia PDCA: planejar, executar, checar e agir corretivamente. Um item importante a ser salientado é que, para o desenvolvimento de qualquer uma das atividades organizacionais, deve ser realizado o PDCA. O PDCA é a base da estrutura de qualquer atividade, de qualquer sistema de gestão, de qualquer desempenho, medição de desempenho organizacional. Tudo da empresa deve ser realizado o ciclo PDCA. Tudo deve ser planejado primeiramente, deve ser executado, checado para verificar se o que foi executado está conforme planejado e agir corretivamente caso não tenha atendido, o requisito, a especificação, o planejamento, e também melhorar esse item, voltando assim ao item P de planejamento, continuamente sem fim, nesse ciclo PDCA. Nós iremos dar agora exemplos práticos da abordagem de processo, da implementação dessa abordagem em um sistema de gestão. Neste caso, pegamos como exemplo a ISO 9001. A ISO 9001, no item 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos, fala que a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos desta norma, da ISO 9001. Vamos passar para a prática, então. Como eu vou implementar esse item dentro da minha organização? O atendimento ao item 4.4 da norma ISO 9001, ele é desdobrado em dois itens, é o 4.4.1 e 4.4.2. Item 4.4.1. Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo a elevação de seu desempenho
ambiental, saúde e segurança. E aí eu posso colocar outros requisitos, qualidade, gestão de riscos, gestão de frotas e etc. A organização estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente seu SGI, Sistema de Gestão Integrado, se eu tiver vários requisitos. Se eu tiver um único sistema, no caso da ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, eu posso trocar essa sigla de SGI por SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações, considerando os conhecimentos adquiridos nos itens 4.1 e 4.2, baseados em 3 tipos de processo: processo de gestão, processo de suporte e processo orientado ao cliente. Um exemplo prático numa abordagem de processo. Podemos ver aqui que esta abordagem é diferente do que nós já vimos até agora. Porém, as informações que estão nela contidas seguem o mesmo padrão. Eu tenho entradas, que são os requisitos e as necessidades do cliente. Eu tenho o grau de satisfação que o cliente queira que eu atenda a esses requisitos. Alguns clientes solicitam: olha, eu quero que você me entregue 100% produtos de qualidade. Ou se não, eu quero que a cada 1000 produtos, somente um produto esteja com defeito. Qual é o grau dessa satisfação que o cliente quer? Eu quero que 95% das entregas sejam dentro do prazo solicitado. As outras 5 você pode atrasar. Então, existe um grau de necessidade para satisfação do cliente. Eu também tenho a percepção das partes interessadas e a expectativa. A expectativa do cliente e a percepção dele é o que vão gerar o grau de satisfação. O que seria, a percepção do cliente? Muitas atividades dentro de uma empresa, de uma organização, podem não agregar valor para o cliente. Vou dar um exemplo bem claro disso. Vou pegar o exemplo de uma montadora. Um carro numa linha de montagem sendo fabricado. A operação de limpeza da parte do capô interna. Então não é aquela parte visível, com a pintura do carro bonita, e sim a parte interna do capô. Quando eu fechar esse capô, ligar o carro carro vai para o pátio da montadora. Do pátio ele vai ser colocado numa cegonheira. Essa cegonheira vai entregar em determinado local do Brasil aí, ou até para fora do país. Tem todo um percurso a ser percorrido por aquele carro. E ele vai chegar na concessionária. Se chegar com a parte interna do capô sujo, o meu cliente final, ele vai ficar chateado? Ele vai ficar triste? Ele vai ficar menos satisfeito com o carro? Ok? Então, esse é o grau de percepção. O cliente se importa com isso? Talvez, se chegar na concessionária sujo, a própria concessionária irá limpar. Então, este item não necessariamente deveria ser feito dentro da montadora, dentro da linha de montagem. Não agrega valor para o cliente. E qual é a expectativa do cliente? Ele espera que isso seja limpo? Não, ele não espera. E ele nem vai perceber por isso, se não estiver limpo. Então, é uma atividade que não agrega valor, que não vai ter um grau de satisfação do cliente. Então, esses 3 itens, eles convergem entre si. São as entradas, que são os requisitos do cliente, o grau de satisfação e a percepção e expectativa do cliente. Esses 3 itens, eles são desdobrados para a gestão do negócio. E a gestão do negócio desenvolve todas as
atividades organizacionais, todos os processos, que são gerir pessoas, infraestrutura, compras, desenvolvimento de projeto, produto e processo, produção e expedição e vendas. Essas são as atividades da empresa. Todas essas atividades, elas estão dentro e são desdobradas em um manual de monitoramento da satisfação do cliente, preservação ambiental e de saúde e segurança organizacional neste caso. Poderia ser só de monitoramento e satisfação do cliente. E este manual, ele é desdobrado do manual de objetivo do sistema de gestão. Tá? Esses objetivos, eles também são desdobrados de algum lugar. Eles vêm da onde? Né? A alta direção que desenvolve esse objetivo. E eles vêm da política de qualidade, da visão, missão, valores, cultura da empresa. Tudo isso converge para o grau de conformidade, que é a percepção das partes interessadas. E essa percepção das partes interessadas, né, para eu atender essa percepção, eu preciso ter o planejamento, a realização e a entrega do produto, do serviço, do que eu estou desenvolvendo. E este grau de conformidade vai gerar uma saída, que é a satisfação do cliente em si. Então, este é outro exemplo prático de uma abordagem de processo diferente do que foi visto anteriormente. Seguindo ao item da ISO 9001, continuando o item 441, a norma fala que a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação através da organização, e deve determinar as entradas, requisitos e saídas esperadas desses processos. Deve determinar a sequência e interação dos mesmos. Então, como eu vou colocar isso em prática? Vou determinar as necessidades dos processos, aplicações, vou determinar as entradas requeridas, as saídas e também a sequência. E exemplo disso, eu vou colocar no slide a seguir para vocês. Também devo determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados, necessários para assegurar a operação e controle dos processos. E também necessito determinar os recursos necessários para os processos e assegurar disponibilidade. Como eu vou atender este item da norma da ISO 9001 na abordagem de processo? O meio mais simples de você atender esse item é você ter um monitoramento e medição da satisfação do cliente, né? Seria um planejamento de como você vai efetuar esse monitoramento e medição. Com isso, você já atende o item C, 441. E também, para finalizar o item D, nós determinamos os recursos necessários para esses processos e asseguramos a disponibilidade, conforme descrito na própria ISO 9001, no item 71. Neste item, você vai assegurar os recursos necessários. Assim você atende o item D, também, né, do 441 da ISO 9001. E um exemplo prático disso, de como eu vou fazer essa interação. Existem N formas de fazer essa abordagem, ok, de processo. O pessoal usa muito o diagrama de tartarugas, né? A abordagem da tartaruga, com 4 patas, 6, 8. Aí depende muito
qual tipo de processo e da sua complexidade. Ou se não, você pode colocar em blocos, conforme exemplo aqui. Então, eu tenho um processo da alta direção, que é o gerir negócios. Eu tenho um processo de origem, da onde que vêm os dados para gerir negócios. Então, de todos os outros processos da empresa. Quais são as entradas desse processo? Requisitos e normas aplicáveis ao sistema de gestão integrado, requisito específico do cliente, regulamentar e estatutário e assim por diante. Para onde vai essas atividades? Depois que eu realizar todas as atividades, eu vou fazer o que com ela? Eu vou enviar para quem? Então, qual é o processo de destino? E quais são as saídas dessas atividades? Quais os recursos necessários para o desenvolvimento dessas atividades? Qual a competência e descrição de cargo necessária? Quais são os métodos e processos, técnicas? E quais são os indicadores? Com esta visão, nós conseguimos finalizar, né, a abordagem de processo com a origem, a entrada, o destino, a saída, os recursos, que são com o que, com quem, como e a medição desse processo. Desdobrando, né, agora esse quadro, continuando a aplicação deste item na ISO 9001, a empresa também, a organização, ela deve atribuir as responsabilidades e autoridades para os processos. Um item que eu gosto muito de desenvolver é a abordagem ICIP, que é quem coordena e quem participa de cada um do processo, né, de cada processo dentro da empresa. E essa abordagem eu desmembro ela, eu desenvolvo ela conforme a ISO 10005. Futuramente estarei gravando um vídeo, né, sobre a realização, né, a implementação, o desdobramento, o desenvolvimento da ISO 10005. Então, um exemplo prático de desdobramento final da abordagem de processo está descrito aqui. O que eu faço? Eu faço um resumo, uma lista de todos os itens da norma que está sendo aplicado. Então, item 4, contexto da organização, 4.1, entendendo a organização e assim por diante. Descrevo todos os processos, item 1, 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6. E quem coordena cada um desses processos e quem participa. Qual é o procedimento aplicável àquele item determinado na norma? E qual é o formulário e evidência de que eu estou atendendo aquela norma, né? Aquele item da norma. Ok? Esta parte é muito interessante e muito importante ser realizada dentro de um sistema de gestão. Você tem o desdobramento final da abordagem de processo. Primeiramente, você faz quais são os processos, um diagrama de quais são os processos. Depois você desenvolve a interação desses processos. E por fim, desdobra esses processos em todos os requisitos da norma de sistema de gestão aplicável. E um item importante, é interessante você desenvolver também a ISO 10018 dentro do seu sistema de gestão organizacional, que é o engajamento, né, das pessoas, o comprometimento delas perante o sistema de gestão. E o item 442. Na extensão necessária, a organização deve manter informação documentada para apoiar a operação de seus processos e reter essa informação para confiança do processo. Todas essas informações que nós passamos
de diagrama, de desdobramento, elas devem ser documentadas dentro de um sistema de gestão. Com isso, nós podemos desdobrar, né, retendo essa informação e mostrando para todas as partes interessadas. Assim, nós finalizamos a abordagem de processo e o seu desdobramento dentro de uma organização. Lembrando, o item 4 da norma, né, de sistema de gestão, especificamente o item 44, 441 e 442, em toda norma ISO 9001 e outras normas de sistema de gestão que tenham a estrutura alto nível, é o mesmo. Então, você pode desdobrar a abordagem em praticamente todos os sistemas desenvolvidos pela ISO ou outro organismo, né, desenvolvedor de norma. Como podemos ver em outros vídeos aqui desse mesmo canal, estarei deixando também aqui embaixo o link para quem ainda não assistiu. Existem mais de 300 sistemas de gestão organizacional, onde você pode desenvolver, né, na sua empresa, no seu estabelecimento, no seu comércio, né, na sua entidade, na sua organização sem fins lucrativos e etc. E se você chegou até aqui, é porque você viu como funciona e como desenvolve uma abordagem de processo dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Parabéns pela conclusão. Espero que tenha agregado valor profissional e pessoal para a melhoria contínua do seu conhecimento. Esperamos você nas próximas apresentações. Esta apostila, deixarei o link aqui embaixo para que você possa baixar também. E nela mesma você pode também clicar e acessar o nosso canal. Aqui eu deixei o link de todas as nossas plataformas de atuação, o YouTube, nosso site, nosso LinkedIn, para quem quiser enviar um e-mail ou tiver alguma dúvida, acessar o nosso blog e também o nosso Instagram, com imagens de motivação e sobre qualidade. Sucesso a todos e até a próxima!